A Suite Master foi um dos ambientes que a cliente mais quis menos luz, digamos assim. Então foi um ambiente que ela menos se preocupou de fato com a intensidade da luz ali. E foi talvez o ambiente também que teve mais alteração e decisão da parte de projeto. Então, o que foi pensado e conceituado inicialmente não é o que ficou. Iam ter algumas luzes na cabeceira da cama, que acabou não tendo. Então, várias coisas foram saindo do projeto e existia uma certa preocupação de, putz, vai ficar escuro, ela vai se sentir escuro, mas é um ambiente que ela falava, não, também no quarto, tudo bem não ter tanta luz, não quero ter tanta luz no quarto, o quarto é para ir dormir. A solução de iluminação foi a sanca, uma grande sanca central em cima da cama, dando uma luz indireta. É uma luz intensa, é porque é um pé direito muito alto e aí acaba dando um pouco de segurança. E ela quis ter um pendente ali no meio dessa sanca, né? Desse detalhe que foi feito no forro de gesso. É um pendente mais decorativo, aí diferente do que a gente teve na sala de jantar. Nesse caso, foi meramente decorativo. Ela gostou do modelo do pendente, queria ter ele no quarto dela e foi inserido. A gente não contou com ele para iluminar. Como ela gosta muito de ler, a gente colocou uma luzinha de leitura, acrescentou como indicação uma luzinha de leitura na lateral da cama e tem também o móvel onde tem a penteadeira dela. Então, esse móvel, esse detalhe, a gente colocou uns LEDs na lateral dele, que é para funcionar como uma luz boa para ela se ver no espelho. Então, a gente partiu da necessidade de ter uma luz no espelho dela, sendo que ela não queria que isso fosse totalmente de frente. Então, por isso foi criado alguns elementos, ou seja, tudo foi muito criado assim, tinha a conceituação, a necessidade da cliente, o que a gente precisa fazer de detalhamento da marcenaria e olhava junto com a arquiteta, então foi tudo muito construído junto, os detalhes também pela necessidade. A gente precisa ter uma luz boa frontal, mas eu não quero neste local o perfil de frente, porque é dentro do quarto, então a gente criou um detalhe da marcenaria para que ela saísse um pouco mais, que ele ficasse ali na lateral, que tivesse essa luz que viesse um pouco de qualquer forma essa luz de frente, que não fosse simplesmente uma luz rebatida, indireta, até porque tem o espelho. É um local também que ela quis de qualquer forma complementar luminárias, então a gente foi tirando, aí chegou no final, foi voltando com luminárias. Então ela colocou, a gente acrescentou alguns spots ali em cima dessa marcenaria, porque aí caiu naquela questão de, putz, será que vai ficar escuro? Porque a gente já tirou um monte de coisa. Mas foi basicamente isso. A gente, para a Suite Master, a intenção foi muito de ter uma luz gostosa no quarto e na parte da penteadeira ter uma luz mais frontal. Já no quarto do filho dela, a gente tem um pé direito alto também, tão alto que foi feito um mezanino. Sendo que para poder fazer esse mezanino, a gente não conseguiria fazer nenhum tipo de rebaixo, né? Ficaria no limite ali da laje. Então a gente tinha uma questão que tem um mezanino, ia ter um desenho, um grafite numa parede, armário lá embaixo, área de estudo dele, né? Ele tem uma temática um pouco gamer, tem a cama dele e ainda tinha algumas vigas, assim, esse teto não era uma laje completamente lisa, né? Ela tinha um desnível também. E aí a solução para esse quarto então foi a luminária Duit, que é uma luminária que a gente consegue escolher os módulos. Então, como que a gente foi desenhando ela? Primeiro, chegou com um ponto de alimentação elétrica e aí a gente teve essa ideia de seguir com uma mesma luminária indo para onde a gente precisava ter luz nesse ambiente. Então, onde a gente precisava iluminar lá para baixo, a gente colocou projetores. Na área de estudos, uma luz difusa. Aí tinha um quadro, a gente colocou assimétrica. Então, a gente foi
primeiro, inserindo as luminárias de uma forma individual, pelo tipo de luz que eu precisava em cada local. E aí depois a gente foi ligando todos esses pontos com o trilho da Duit. E aí uma grande vantagem dele é que a gente não precisou levar o driver para nenhum local, né? Porque o driver ficava incorporado nele mesmo. Então essa luminária, ela inclusive desce a viga e continua, ela faz todo um desenho aí nesse teto. No quarto da filha, fica exatamente embaixo da piscina. Então o pé direito já é mais baixo, né? Ele é um pouco menor e mais baixo. A filha já tem assim toda um quarto de princesa, ela gostava de uma coisa mais clássica, tudo que ela queria para o quarto dela já tinha um perfil um pouco mais clássico, as arandelinhas que ela escolheu, tudo que ela gostava tinha já um pouco esse lado. E aí a gente teve a cliente chegou com a necessidade que ela queria ter de alguma forma nesse quarto uma luz mais gostosa, uma luz mais indireta. Eu conversei também não só com a cliente, mas com os filhos dela também, para entender um pouco a percepção também deles. Então a gente entendeu que a filha dela gostava de uma luz mais indireta, o filho dela gostava de uma luz mais visível, assim como ela. E aí a gente teve a ideia de pegar umas molduras de gesso prontas, dessas que fazem o canto, né, o canto do teto, enfim, que são mais desenhadas. Então a gente escolheu 3 diferentes que a cliente gostou. A gente foi montando e fez uma sanca simplesmente com molduras. Então a gente fez uma luz indireta contornando todo esse quarto, simplesmente com molduras prontas que foram escolhidas, e aí a gente só conectou, né, uma na outra para fazer o desenho, porque a gente queria que ela avançasse um pouco mais. Então uma era pequenininha, a outra, e ela queria uma coisa mais desenhadinha, e dentro desse detalhe a gente colocou o LED e o driver, que é a luz geral desse quarto.